Agora, pessoal, para a parte 2 da aula 7, a gente vai retomar do slide 17, né? Para a gente tratar da parte de problemas de caminho mínimo. Então, vamos definir ele rapidinho, né? Ele diz lá, problemas de caminho mínimo consistem na determinação de caminhos entre pares de vértices que caracterizam origens e destinos em uma rede GVA, né? Então, numa rede com V vértices e A arcos, né? Orientados, segundo algum critério de otimização. Dentre esses problemas, o mais largamente conhecido é o problema de caminho mínimo entre um dado par de vértices, né? Então, entre uma origem R e um destino S, minimizando a soma dos valores dos arcos e arestas usados no caminho, né? Dos arcos ou arestas. Em engenharia de produção, as aplicações mais conhecidas do problema de caminho mínimo provêm da área de logística, onde é usado na modelagem, no tratamento dos dados de entrada e problemas de distribuição de bens físicos, nos estudos de localização de facilidade. Nas redes desses problemas, em geral, os arcos e arestas da rede representam as distâncias, tempos de deslocamento e ou custos lucros incorridos para percorrê-los. Então, aqui basicamente é assim, né? A gente pode resolver, né, problemas de caminho mínimo da forma simples que a gente vai ver. Então, quando eu estou tratando especificamente de tempo e de distância, né? Então, quero minimizar o tempo para chegar, né, do ponto R ao ponto S, né? Eu quero minimizar a distância para sair do ponto R e chegar no ponto S. Mas a gente também pode fazer construções, né, de problemas distintos como problema de caminho mínimo, né? E geralmente a gente vai fazer isso envolvendo o custo de alguma coisa, né? Então, quero minimizar o custo para atender um dado horizonte de planejamento, por exemplo. Aí a gente reescreve aquele problema de planejamento, né, da produção, por exemplo, reescreve ele no formato de um grafo, aloca os custos nos arcos, né, e os vértices cada tempo, né, do horizonte que a gente está avaliando, e dá para resolver como se o problema de caminho mínimo fosse, né? Então, a gente não vai ficar só estrito, né, naquele grafo específico valorado com questões de tempo ou de distância. Dá para a gente brincar um pouco mais nesse sentido, tá? Aí ele continua, vamos lá. Entretanto, não são raras as aplicações nas quais os valores das ligações têm outras interpretações físicas, como, por exemplo, em problemas de dimensionamento de lote ou na determinação de pontos de inspeção em um processo produtivo com vários estágios. Também é de praxe procurar os caminhos mínimos entre todos para os diversos de uma rede, né? Antes disso, no parágrafo anterior, é aquilo que eu estava dizendo, né? A gente não vai tratar só da questão de custo e tempo, dá para a gente usar outros problemas interpretando eles, né, num grafo e resolvendo como problema de caminho mínimo. Dá para a gente fazer isso também. Aí ele continua, essa parte aqui já é diferente do que eu estava falando. A questão de procurar caminhos mínimos entre todos os pares de vértices de uma rede, né? Antes a gente estava tratando entre um par origem-destino fixo, né? Aí que ele está dizendo, olha, eu também é comum também procurar caminhos mínimos entre todos os pares de vértices. Aí ele diz, olha,
isso muitas vezes é necessário em problemas de localização nos quais ainda não sabemos onde serão posicionadas as facilidades que posteriormente enviarão ou receberão fluxo de outros vértices clientes da rede. Em problemas de roteamento de veículos, é preciso que se conheçam todos os pares de caminhos mínimos da rede, pois ainda não se conhece a sequência de visitas que serão executadas. Para essa parte em específico, tem um probleminha na lista que vai refletir isso. Salvo engano, acho que é o último exercício da lista de caminho mínimo. Que aí a gente vai ter que saber a priori as matrizes, né, de caminho mínimo e de roteamento para tomar uma decisão. Só que para essa decisão eu preciso conhecer todos os caminhos mínimos. Né? Então, os caminhos mínimos de todas as origens para todos os destinos. Então, todos os pares de vértices. E a gente consegue resolver também com ferramentas que a gente vai ver aqui. Só que eu deixo mais para frente. A gente traz a formulação geral. Né? E essa parte aqui, ela precisa ficar na cabeça de vocês, porque a gente vai tratar elas como sabida a priori. Tá? Então, a gente já apresentou para vocês a formulação. Então, na prova, é comum também, né, além do professor Ormeu pedir para vocês resolverem, né, por um algoritmo apropriado, ele também pode pedir para vocês escreverem a formulação com os dados de algum problema. Então, a gente já vai tomar como verdadeiro que vocês conhecem a formulação. Então, não é algo novo, né? Porque está nas notas de aula, é só ler e ver o exemplo que a gente vai colocar. Então, a gente espera que vocês já conheçam. Então, tem que entender como que ele funciona para caso apareça na prova, e pode acontecer, todas que a gente vai apresentar daqui para frente. Então, são questões que a gente chama de modelagem, mas é diferente de questões do tipo da primeira prova. Né? Porque na primeira prova vocês não conheciam, né, o dado problema que seria cobrado na prova. Poderia ser qualquer situação problema. Na AP2 já é a parte em que as formulações já são dadas a priori e vocês só precisam lembrar delas, né, e reproduzir na prova. E reforçando, né, na prova a gente não quer essa formulação decorada aqui, tá? Que a gente vai ler ela já já. A gente quer a interpretação delas no problema. Então, a formulação com os dados do problema. Tá? Não é a formulação geral. É essa aqui com os dados do problema. Que se aparecer na prova tem que estar assim. Tá? Só um adendo nessa parte. Então, a formulação, né, para um problema de caminho mínimo, que aqui com par origem destino definido. Tá? Então, conjuntos V de vértices, A de arcos. Parâmetros que a gente vai usar: C e J, distância percorrida, né, tempo de viagem, através do arco IJ. Né. Para todo o arco IJ, e aqui tem que ter esses parênteses porque é o arco, tá? São os elementos do conjunto de arcos. Então, para todo elemento pertencente ao conjunto do arco IJ. Então, parênteses IJ para todo o A que foi definido antes. R é o vértice de origem, S é o vértice de destino. E a variável de decisão vai ser uma variável binária, onde 1 representa se o arco IJ pertence ao caminho mínimo, né, para todo o arco definido em A, e 0 caso contrário.
FO. A FO é de minimização daquele custo, né, ou distância, né, daquela distância ou tempo. Né? Então, minimizar aquele CIJ vezes a variável x e j, né, se o arco pertence ao caminho mínimo, né, para todo o arco IJ dentro do conjunto razão de arcos. E com essas restrições aqui, né, ou esse grupo de restrições que a gente chama de balanço de fluxo. Tá? Essas que estão circulares aqui. Né? Então, com esses três elementos. Esse é o grupo, né, de balanço de fluxo. O de baixo é a declaração de variáveis que a gente sempre coloca no fim, né, que é a indicação que a variável x e j é a escolha binária. Né? É ativação ou não, ou, né, o conjunto discreto 0 ou 1 aqui. Para todo arco IJ pertencente ao conjunto razão. O grupo de restrições de balanço de fluxo, né, ele sempre tem essa construção. Né? Para cada vértice, então ele define aqui, para todo I pertencente ao conjunto de vértices, então para cada elemento do conjunto de vértices, para cada vértice, a gente vai tomar, né, os arcos que saem e os arcos que chegam, seguindo essa lógica. A soma de todos os fluxos, né, ou dos arcos, que saem do vértice que a gente está tomando a análise. Estou no vértice 1. Então, olho para o vértice 1. A soma de todos os fluxos que saem do vértice 1, ou do vértice I, menos a soma de todos os fluxos que entram no vértice I, tem que ser iguais. Né? Aí a gente tem as três opções. Ser igual a 1 se o vértice I for vértice ou nó de origem. Então, a origem é o 1. Então, ele é nó de origem, ele é vértice de origem. Então, esse somatório, né, da soma do que sai menos a soma do que entra, esse somatóriozão, essa diferença aqui, se for vértice de origem, ele é igual a 1. Se for vértice de destino, ele é menos 1. Se for vértice de transbordo, nada fica nele. Né? Então, tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, a soma dos fluxos que saem é igual à soma dos fluxos que entram. A questão desse 1 aqui e desse menos 1 tem a ver com o balanço de fluxo, né? Também, né? Total no grafo, que é, olha, se eu tenho uma origem e um destino, significa que eu só preciso computar esse envio e esse consumo, essa oferta e essa demanda de caminhos mínimos. Tá? Então, aqui, se eu só preciso computar o caminho mínimo para um destino, significa que, na origem, eu mando um caminho mínimo. Então da origem, eu estou enviando uma unidade. Né? E no destino, eu estou absorvendo essa unidade. Né? Que aí significa que, quando eu chegar, eu estou saindo da minha origem. Então, saí da origem e quero computar esse meu destino. Né? Todos os outros nós de transbordo, eu só vou passar por eles. E eu não posso parar, né, até que eu encontre o meu vértice de destino. Então, esse menos 1 ele significa a absorção desse caminho mínimo que ele jogou, né, lá no começo. Aí, quando ele absorver, é como se ele respondesse a pergunta que, olha, fiz o balanço entre oferta e demanda no meu gráfico. Tá? Então,
mandei uma, recebi uma, era o que eu precisava. E todos os outros eu só passo por eles, eu só tenho transbordo. E essa lógica aqui é que a gente vai ver no problema grandão, que esse daqui advém na lógica de oferta e demanda. Mas esse 1 e esse menos 1 tem a ver com essa lógica de envio e de recebimento de fluxos, tá? Que aqui no caso, salvo engano, não são fluxos especificamente, são caminhos mínimos, tá? Aí é isso. Ele traz uma explicação para vocês aqui, né? Aí eu, eu vou ler junto com vocês, né? As restrições que eu chamei de balanço de fluxo, né? Elas definem a regra de conservação de fluxo na rede, similar à lei de Kirchhoff de eletricidade, né? Para corrente quando a gente estuda eletricidade, né? Em um circuito elétrico com resistores em série, em paralelo, a soma dos fluxos que convergem para um nó deve ser igual à soma dos fluxos que saem. Aqui ele misturou um pouco o texto, mas não importa. A lógica aqui é que a soma dos fluxos que entram devem ser igual àquelas que saem. Aí, na formulação, especificamente para vértices de transbordo, né? Mas no grafo como um todo, a gente trata essa conservação total. Nos problemas que a gente vai ver, a gente precisa garantir que há um equilíbrio entre oferta e demanda, né? Em problemas que houverem oferta e demanda, diferente dessa simples que a gente viu. Aqui existe balanço entre oferta e demanda, porque ele ofertou 1 e demandou 1. Então, está equilibrada, a oferta é igual à demanda. E a gente precisa se atentar a isso nos problemas que a gente vai ver. É necessário que haja um equilíbrio entre oferta e demanda. Tá? É o que ele quis dizer nesse parágrafo aqui. No vértice de origem igual a R, a soma dos possíveis fluxos de saída deve ser igual a 1. Ou seja, uma unidade de fluxo deverá obrigatoriamente se deslocar por exatamente um dos arcos de saída existentes. Então, ele está enviando uma unidade de fluxo, que no problema de fluxo com custo mínimo a gente usa esse termo. Mas para problema de caminho mínimo, é o equivalente a gente enviar um caminho mínimo. Tá? E esse caminho mínimo vai se deslocando até ele chegar, essa unidade de caminho mínimo vai se deslocando ao longo do grafo até a gente chegar no vértice que vai absorver esse caminho mínimo que a gente quer. Que aí a gente vai ter a convergência aí, né, entre aquilo que ele quer, entre a origem e o destino que ele definiu. Condição análoga existe para o vértice de destino, igual a S, no qual a soma dos fluxos de entrada deve ser igual a menos 1. Nos demais vértices vale a mesma lei de conservação, isto é, a soma dos fluxos de saída é igual à soma dos fluxos de entrada. Nos vértices que pertencerem ao caminho de comprimento mínimo, ambas são iguais a 1 e nos demais são iguais a 0. É isso que a gente conversou antes lá. Ele traz um exemplo numérico para a gente ver como que fica. E é assim que a gente espera que seja feito na prova e é assim que vocês podem esperar que apareça na prova. Um dado grafo, G de VE, G de VA, perdão, aqui, e para vocês escreverem a formulação com base nos dados do problema. Tá? Aí ele fala, o serviço de entrega expressa precisa transportar uma encomenda entre a loja do contratante e o endereço de um cliente, indicados respectivamente pelos vértices 0 a 10, na rede da figura 5. Os arcos indicam vias de mão única e seus valores de tempo esperado de deslocamento através deles. Apresente uma formulação de programação inteira para determinar o caminho que minimiza o tempo de entrega. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem os custos nos arcos, dá para escrever a FO de custo, né? Ou de tempo, que aqui os arcos é tempo. Então,
de minimizar o tempo. Então, tem o tempo para cada arco e a direção é via de mão única. Então, é um arco direitinho. E ele quer transportar de 0 para 10. Então, 0 é vértice de oferta de caminho mínimo, né? Uma unidade de caminho mínimo. E o vértice 10, que é o vértice de cliente, ele é vértice de demanda de caminho mínimo. E todos os demais têm valor 0, né? Eles são vértices de transbordo. A gente vai transitar por eles. Aí vamos ver como que fica isso. Aí a gente define com base naquela formulação. Só tem que lembrar, olha, G de VA, grafo orientado e valorado. V vai de 0 a 10. Conjunto de arcos é dado por todos aqueles arcos. A gente pode colocar, e se for muito grande, pode fazer uma generalização leve assim, né? Desde que você coloque, né, alguns elementos para a gente ver se eles estão constando certinho lá. Tá? E as variáveis, olha, x e j vale 1 se o arco ij pertence ao caminho mínimo que a gente está procurando. Né? Porque é o caminho mínimo entre origem e destino. Só que a gente pode ter vários arcos que compõem esse caminho mínimo, que é diferente da quantidade de caminhos mínimos que eu estava falando. Né? A quantidade é só um. Eu estou exigindo o único caminho mínimo, que é o par origem-destino definido. É esse caminho mínimo só que eu quero. Existe uma variante que seria para múltiplos caminhos mínimos. A gente precisaria alterar um pouco isso. Tá? Mas aqui a gente está sempre tratando de um único caminho mínimo. R e S definidos. Origem e destino definidos. E a gente só quer determinar os arcos que compõem o caminho mínimo entre essa origem e esse destino. Tá? Aqui já está definido, pode ser assim mesmo certinho. Aí a FO é de minimização daqueles tempos que ele colocou em cada arco, né? Não são muitos, a gente colocou todos aqui. Sujeito a as restrições de balanço do fluxo. Né? Então, olha, soma do que sai menos o que entra é igual a. Né? Aí no vértice 0 só tem o que sai. Né? E ele tem que ser igual a 1, né? Porque ele é vértice de oferta do caminho mínimo. Então, ele é a origem. Então, o caminho mínimo sai do vértice de origem, né? E chega no vértice de destino, lá no 10. Tá? Que aqui, da forma que a gente escreveu, cadê a canetinha? Da forma que a gente, cadê você? Aqui. Da forma que a gente definiu, ele só deveria estar com sinal negativo, assim, né? Então menos, menos e menos. Aqui ele multiplicou todo mundo por menos 1, que deu no mesmo, então ficou a soma igual a 1. Mas só para não confundir vocês, o vértice de oferta do caminho mínimo é positivo, mais 1, e o vértice de demanda, ou seja, do destino que a gente quer, é menos 1. Mas o sinal é de chegada, então o que chega no vértice de destino é sinal de menos, o que chega. Né? O que sai é positivo, menos o que chega. Então, o que chega no vértice de destino, aí estaria menos x810 e menos x910 igual a menos 1. Aqui ele só multiplicou por menos 1, que dá no mesmo, tá? Mas só para não confundir vocês. E todas as demais, entre elas, são vértices de transbordo. Eu não computo caminhos mínimos para esses vértices. Esses vértices são irrelevantes para mim. Mas o caminho mínimo que eu estou construindo, eu posso ter arcos que passam por ele. Né? Então, ele pode entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, até chegar onde ele quer. Então, o caminho, os arcos que compõem o caminho mínimo, eles vão flutuar entre esses vértices ou não, né? A depender da configuração do meu caminho mínimo. Aí, eu só garanto a conservação do fluxo nos vértices de transbordo. Então, ó, o que sai menos o que entra.
que sai menos o que entra. Que aqui, nessas de transbordo, você pode interpretar exatamente daquela forma. A soma do que entra, né, a soma dos arcos ou fluxos que entram, igual à soma dos fluxos que saem. Então, seria x01 igual a x13 mais x14, né? Vamos pegar onde tem soma mesmo. Então, a soma do que sai, x13 mais x23, aqui é zero. Tá? Aqui são os vértices, tá? Vértice 0, vértice 1, vértice 2, vértice 3. Então, no vértice 3, a soma do que sai de 3, 1, 3, aqui é o que chega, né? Espera aí, eu estou falando diferente daqui. Soma do que sai menos do que entra. Aqui não vai fazer diferença, mas aqui sai, né? 0, 1, aqui sai. O, salvo engano, o sinal está trocado aqui, né? Cadê? Soma do que sai. Tá trocado aqui, mas não vai interferir para a gente não. Eu posso fazer mais uma alteração lá, para que fique direitinho com as notas de aula. Mas se tivesse a igualdade aqui, daria no mesmo. Então, x13 mais x23 é o que chega, né? É o que chega no vértice 3. E x35, x36 é o que sai do vértice 3. Vamos conferir lá. 3, né? x13 é o que chega. x23 é o que chega. O que sai é 3, 7, 5, 7. Do 0 era 0, 1, 0, 5. Converge para o que a gente definiu, né? A soma do que sai. Então, sai do vértice I. Então, 0, 1. E a soma em J, tá certo? Menos a soma do que chega, o que entra, o I continua travado, então aqui seria, lá no outro exemplo, o que chega no 3. Então está invertido aqui. Eu troco para vocês lá, mas não faz diferença porque aqui a soma do que entra é igual ao que sai. Mas só para manter a notação rígida lá, depois eu troco para vocês. Então, a soma do que chega é igual à soma do que sai. E assim sucessivamente para todos os outros. Né? 4, 5, todos esses são de transbordo. 6, 7, 8, 9 e 10. Aí no 10 era o que eu estava falando para vocês. Né? Aqui eu acho que foi mais simples de fazer quando ele montou, né, para ficar assim. Mas para ficar no rigor das notas de aula, aqui a soma do que chega no vértice 10 é negativo. Então, menos x8, menos x8, 10, menos x9, 10 igual a menos 1. Tá? Mas essa troca de sinais, esse algebrismo pode fazer, tá? Na verdade, poderia fazer também, né, no caso, para facilitar aqui, a soma do que entra igual à soma do que sai. O que for mais simples para vocês. Tá? Desde que esteja certo. Aqui está certo. Tá? Não tem nada de errado aqui. Ele só está com a notação diferente daquela que a gente colocou lá. Aí, para não ficar diferente da notação, eu vou corrigir para vocês depois e deixo indicado em alguma cor, em vermelho, em amarelo, para alertar vocês, e depois eu corrijo no vídeo para os próximos semestres. Tá? Mas conseguindo lembrar essa lógica, vértice de oferta, vértice de demanda, vértice de transbordo, a soma do que sai, né, menos a soma daqueles que chegam
igual a uma dessas três opções é suficiente para resolver. Os sinais podem ou não estar diferentes desde que a lógica seja mantida. Tá? E a declaração das variáveis aqui, x e j pertence a 0, 1. Tá? Aí é isso. Aqui ele traz alguns adendos à formulação. Então, olha, conforme se comentou nas primeiras partes dessa aula, existem algoritmos eficientes para otimizar esse tipo de problema, caminho mínimo. Mas há outra propriedade que torna sua solução fácil, a presença da unimodularidade, tá? Que a gente vai ver numa aula mais para frente, não vamos ver agora. Então, por enquanto, só aceita que ele é unimodular. Tá? Em linhas gerais, é a característica da matriz A do AX igual a B ou AX menor ou igual a B que esse problema tem. Tá? A configuração de zeros, uns e menos uns é de tal forma que a gente chama ela de unimodular. A gente vai ver algumas propriedades dessas matrizes, determinantes delas mais para frente, nessa aula complementar, que deixa ele ser mais fácil de ser resolvido. Aí ele continua. Nos problemas de programação inteira com esta propriedade, se todos os termos independentes, então a matriz de Bayes, né, os termos independentes, se eles forem inteiros, todas as bases viáveis, ou seja, os vértices da região viável da RPL, que a gente já vem fazendo esse procedimento nas aulas anteriores, né, de relaxação, mas a configuração mesmo da relaxação desse problema inteiro, por conta dessa unimodularidade, quando os termos independentes forem inteiros, essa relaxação, né, as bases viáveis dessa relaxação corresponderão a soluções inteiras. Então, os extremos, né, os vértices do espaço de solução relaxado desse problema, esses extremos são pontos inteiros. Tá? Então, dessa forma, a solução ótima da relaxação, ou seja, não exigindo mais a integralidade das variáveis x e j, né, de ser binário ou de ser inteiro, que existe essa variante também para aquela modelagem que a gente viu, mesmo relaxando a integralidade, né, ou o caso dela binário ou no caso inteiro, a relaxação dela, né, a solução dessa relaxação também vai ser inteira por conta dessa propriedade. Então dá para a gente relaxar e resolver como se fosse problema de PL puro. Né? Ele também garante a otimalidade para o problema inteiro. Aí, numas aulas mais à frente, a gente vai ver essa lógica de unimodularidade. Logo, ao invés de usar um método de programação inteira, como o método branch bound, ou branch cut, né, com plano de corte, pode-se usar um método eficiente para programação linear, como alguns algoritmos de ponto interiores, que a gente não vê aqui, mas eu prometo na aula do software para AD2 de fazer uma leve introdução em pontos interiores, porque um dos resolvedores padrão que o programa colocou agora é um algoritmo de pontos interiores. Tá? Aí eu prometo ver, né, pelo menos uma ilustração do que a coisa faz. Mas em linhas gerais, assim, ele não, algoritmos de pontos interiores não tomam o extremo do espaço de solução. Né? Ele usa lá as equações de Karush-Tucker, né? O KKT, para encontrar um valor
com base na restrição de folgas complementares, que ele vai otimizando, né? Então, ele vai perturbando esse valor. Ele geralmente começa com um valor grande que dá um ponto no interior do espaço de solução, né? Então, ao invés dele caminhar pelas bases, né? Então pelos vértices, igual o algoritmo simplex que vocês estão acostumados, ele caminha, né, numa direção dentro desse espaço. Então, numa curva, né, que vai tendendo até um desses pontos extremos quando o problema é um problema linear, né? Quando não é, ele fica procurando uma vizinhança. Mas ele é feito, né? Ele é mais poderoso, né, para resolver problemas não lineares, né? Mas também serve para resolver problemas lineares. Mas aí a forma, né, como ele resolve, né, ou a interpretação geométrica é diferente dos problemas que a gente viu até agora. Mas os de ponto interiores, né, para resolver, né, problemas em que a solução não está no extremo, que basicamente são os PPIs que a gente vê, eles funcionam bem, né? E quando a gente usa, né, o método simplex para resolver esse tipo de problema, a gente pode, em casos extremos, que é o que ele coloca aqui, ter que enumerar muitos nodos. E a quantidade de nodos, no pior caso, pode ser exponencial. Sim, é raro, né? Mas se for um problema específico com questões de arredondamento, com questões fracionárias muito grandes, então assim, tem um artigo que só foca nisso, né, de casos em que o simplex não performa bem, que pode acontecer, né? Então, algoritmos de ponto interiores não tem esse problema, né? Ele, ele entra nessa lógica para resolver aquele problema KKT que a gente viu em outros semestres quando tratava da parte de não linear, mas a gente não trata mais. Mas eu não vou me estender nessa parte com vocês, não. Lá na aula do software eu posso só apresentar en passant para vocês, mas aí a lógica é essa. Ele começa, né, de um ponto do centro, né, ele vai perturbando e vai caminhando nessa direção, oscilando nessa direção até que ele chegue numa vizinhança, né, que na verdade no problema linear ele é um ponto extremo. Então ele converge para o ponto extremo. Aí no caso, né, para qualquer caso, né, que são aí ele continua, né, capazes de resolver PPLs em tempo polinomial. Aí no simplex, se a gente pegar casos muito específicos, ele pode ter um desempenho exponencial, né? Então, assim, poder resolver, a gente pode, né, esses problemas inteiros por métodos simplex. Mas os de ponto interiores performam melhor se a gente tiver um caso muito específico. Mas, na média, a gente vai conseguir resolver sim, tá? Aí eu converso com vocês depois a questão do algoritmo de pontos interiores para ver se vocês vão querer saber mais dele ou não. Mas, assim, confesso que o resolvedor oficial do software que a gente vai usar agora, ele usa pontos interiores. Aí eu vou ver também com o professor Ormeu se ele vai querer
que a gente sete lá no software para rodar um dos resolvedores gratuitos que ele coloca, né, para problemas lineares, para problemas inteiros mistos, perdão, eu chutei a máquina aqui, para problemas inteiros mistos, ou se a gente vai poder usar esse de pontos interiores fazendo uma leve introdução do que ele faz, tá? Mas não assim, o conceito dele está um pouco distante porque a gente não está vendo mais a parte de não linear, mas não é tão mais difícil quanto vocês pensam, tá? Aí a gente pode ver depois. Também se pode demonstrar que as restrições usadas na formulação matemática aqui apresentada para o problema de caminho mínimo definem a caixa convexa do conjunto de soluções inteiras. Ou seja, tem-se uma descrição polinomial da caixa convexa, ao passo que na maioria dos PPIs o número de restrições a serem separadas para definir sua caixa convexa é exponencial, inviabilizando sua obtenção de forma eficiente. Ou seja, as restrições que a gente for incluindo no espaço de solução que definem esse problema de caminho mínimo, conforme a gente vai adicionando elas no espaço de solução, ela já é a caixa convexa, né? Então, ela já define o espaço de solução, né? Com soluções inteiras. Então, ele não está... as combinações lineares convexas, elas não estão abarcando pontos fora de pontos inteiros, né? Então, eu não tenho um vértice em que o vértice está fora de uma solução inteira. Então, 1, 1, 2, 2. Então, eu não tenho um ponto que forma um ponto 1, um ponto 2. Então, pela construção, ele já está... as combinações lineares convexas formam os pontos extremos lá, né, os vértices do poliedro, definem pontos inteiros. Então, isso já facilita o nosso trabalho para não ter que ficar definindo novas desigualdades para separar aqueles valores não inteiros dos inteiros para chegar na caixa convexa. Aqui ele já diz para você que ele define a caixa convexa. Então essas são características desse problema que a gente está estudando, né? Aí ele traz algoritmos para resolver problemas desse tipo, tá? O que a gente vai ver, algoritmo de Dijkstra, ele é a complexidade, né? Toda vez que aparecer esse Ozão, a gente lê como complexidade, né? O de N2. Então, complexidade quadrática. Então, aqui é a quantidade, né, de passos, né, que aí a gente costuma usar o termo tempo, né? Então, é um tempo quadrático. Mas a quantidade de passos que teu algoritmo vai dar, né? O de N2, com N2 a quantidade de vértices, né? Então, o número de vértices ao quadrado. Então, ele é polinomial, né? É um polinômio de grau 2. E a premissa do algoritmo de Dijkstra é que eu tenho os custos nos arcos, né? Os valores dos arcos não negativos. Aí por que isso? Porque se tiver custo negativo, eu só computo os caminhos mínimos, né? Eu faço o processo de rotulagem uma única vez e eu não volto mais, né? Então esse processo, se eu tiver mais para frente ao longo das iterações arcos com valores negativos que melhorem meu caminho mínimo que já foi computado, eu não computo de novo. Então a gente não consegue resolver, né, de maneira correta se tiverem arcos com valores negativos, tá? No algoritmo de Dijkstra. Então tem essa premissa, tem que lembrar disso. Mas nos problemas que a gente vai colocar na prova e na maioria dos que aparecem na lista, a gente já adota essa premissa. A gente não vai apresentar problemas com arco negativo, tá?
Então fiquem tranquilos quanto a isso. Mas é só para saber, tá, que existe essa limitação para o algoritmo de Dexter. O de Bellman-Ford, ele é O de Mn, né? Que M, salvo engano, é a quantidade de arcos, né? E N de vértices. A premissa é a inexistência de circuitos com custo negativo, que a gente não vai ver especificamente o que isso significa, porque ele é um pouquinho mais complicado. Como a gente não vai usar, eu não vou me ater muito nisso. Mas ele é capaz de detectar e ele também ele dá conta de arcos negativos. Então, a questão de arcos negativos é diferente dessa lógica de circuito de custo negativo, tá? Porque tem que a gente tem que olhar para um circuito e conseguir computar eles. Então, tem um exemplo no Arenalysis que ilustra isso, mas ele vai além do que a gente vai tratar aqui, então eu não vou cobrar de vocês entenderem isso. Mas só que existe essa limitação para o Bellman-Ford, tá? É a inexistência de circuitos de custo negativo. Mas custo negativo pode, tá? Só circuitos que não. Senão ele entra num looping eterno, tá? Que ele vai melhorando, melhorando até que, salvo engano, ele chegue a zero. Uma coisa assim, eu tenho que revisitar lá. Aí ele acaba não convergindo, tá? Então só isso, e a gente também não vai trazer esse tipo de problema para vocês. O algoritmo de Floyd, que ele vai apresentar para vocês nas notas de aula, mas ele não costuma cobrar, tá? Foi uma vez só que eu vi uma prova muito antiga e ele não costuma cobrar. Ele é complexidade O de N3, tá? E aí, se a gente não vê a diferença de Floyd para Dijkstra, eu explico rapidinho o porquê que é mais eficiente usar o de Floyd quando eu tenho um tipo específico. Mas a premissa é a mesma do de Ford, né? Não ter circuito de custo negativo, pode ter pode ter arco com custo negativo, mas circuito não. Ele é capaz de detectar e, caso existam, de enumerá-los, tá? Mas a gente não vai colocar isso para vocês não. Mas pode sim ter arco com custo negativo. O de Floyd consegue ajustar porque a gente vai recalculando os caminhos mínimos em cada iteração até chegar no último verso. A gente foi recalculando eles várias vezes. Então ele é capaz de passar por custos negativos. Tá? Aí vamos ver aqui. Agora vamos entrar no algoritmo de Dijkstra especificamente. Então, aqui, antes da gente continuar, né, quais problemas a gente consegue resolver com esse algoritmo? Então, problemas de caminho mínimo com par origem-destino definidos. Então, quero ir do vértice 1 para o vértice 6. Então, bem definidos, origem e destino. Ele converge, né, numa quantidade de passos, né, ou de vértices, que pode ser, no limite, o número de vértices menos 1, né, ou todos os vértices, ou então convergiante, né? Quando a gente chama quando a gente diz que ele atinge o pior caso, quer dizer, ele tem que passar por todos os vértices para chegar no vértice de destino, aí é o que a gente chama de resolver o problema com uma origem definida e qualquer destino, né? Então, ou os demais destinos. Então, ele serve de 1 para 1 e de 1 para todos, tá? Mas não de todos para todos. Só de 1 para 1 e de 1 para todos. Tá? A gente vai ver como que ele funciona aqui. Suponha, né, que R igual a 1 e S igual a N. Então,
o vértice de origem é o primeiro vértice, o vértice de destino é o último vértice. A estratégia é determinar a cada iteração k, de 1 até n, o késimo nó mais próximo da origem, o nó R1, que é a origem. Então, iterativamente, a gente vai, no vértice que eu estou, eu rotulo, né, ou eu escolho o nó mais próximo daquele que eu estou analisando. Então, estou naquele ponto, vou ver os vértices adjacentes, computar o custo das arestas, né, que incidem nesses vértices. E o caminho mínimo vai ser sempre o mais próximo daquele ponto que eu estou. Tá? E assim eu vou indo iterativamente. Então, em outras palavras, na iteração 1 determina-se o primeiro nó mais próximo de 1. Né? Na iteração 2, o segundo mais próximo. E assim sucessivamente até que o nó de destino R seja alcançado. Tá? Suponha que numa dada iteração k, os k-1 nós mais próximos de 1 já tenham sido determinados e que se deseja determinar agora o késimo nó mais próximo. Suponha ainda que este nó é o nó T. Ele coloca aqui. O caminho que leva a este nó passa por um dos k-1 nó mais próximos, já determinados. Ou vai direto de 1 a t. Então, ou passa por algum deles que ele já determinou, ou ele passa direto por t. Então, tem essas duas possibilidades. Então, na existência de t, esse caminho direto para t ou não. Tá? Então, se houver, ele pode ser direto por t, de 1 até t, ou ele pode passar por p. Caso exista, sempre, né? Se houver. Aqui, como ele não desenhou, a princípio não existe. Né? Então, se o caminho passasse por qualquer um dos demais nós, o nó T não seria o késimo mais próximo. Então, se passa por aqui, né? se de 1 a t direto não é o késimo mais próximo, então ele teria que passar por P. Tá? Obrigatoriamente. Ele continua. Se o caminho passasse por qualquer um, o nó T não seria o caso mais próximo, como se assumiu por hipótese. A figura 6 ilustra esse argumento. Vê-se que se o caminho passasse por um nó P, diferente dos k-1 mais próximos, ele seria o késimo mais próximo, e não T. Então, aqui ele está basicamente dizendo assim, olha, aqui a gente considera, né, os possíveis caminhos que chegam, né, de 1 até t, eu considero, se houver caminhos diretos, se houver, havendo ou não, eu também tenho que levar em conta caminhos alternativos, que passem por outros vértices. Então, ele vai avaliando iterativamente, e se, por construção, é sempre o késimo mais próximo. Se o P está mais perto, ele vai ser rotulado primeiro, mesmo que tenha um caminho direto por T. Se o caminho de T não for o mais próximo. Aqui, essa lógica de P passando entre 1 e T significa de caminhos alternativos. Né? Eu poderia ter um direto passando por T, mas se esse arco 1 para T direto for pior que um caminho alternativo, ele não vai ser o késimo mais próximo, logo ele não vai ser rotulado. E o caminho mínimo de 1 para T vai ser 1P PT, e não 1T direto. Tá? Ele continua. Por consequência, o caminho deve passar por um dos k-1 nós mais próximos, ou vai direto de 1 a T através do arco 1T, tá? Que é o que a gente conversou aqui. E aqui ele traz o algoritmo numa lógica de pseudocódigo. A gente vai ver esse aqui nas notas de aula, mas já tem uma videoaula de uma construção dele em tabelas. Tá? E tem outras opções que eu posso ver com vocês também. Aí a gente pode ver numa sessão, se for melhor, ou eu gravo um vídeo depois para vocês. Tá?
Então, a lógica aqui na verdade, vamos ver no exercício direto que eu vou ter que fazer da mesma forma. Aí a gente vê como que fica. Ó, encontre o caminho mínimo entre os vértices 1 e 6 da rede da figura 2 utilizando o algoritmo de Dijkstra. Então, tem esse grafo que a gente quer encontrar o menor caminho entre 1 e 6. Pela lógica de pseudocódigo. Primeiro a gente seta as informações do algoritmo no passo 1. Então, a gente começa na origem. Então, conjunto de vértices rotulados e de não rotulados. Tá? O D do I que eu estou aqui é a distância. Tá? O PI é o predecessor imediato. E a gente faz essas setagens aqui. Tá? Então, a distância, né, do vértice 1 é 0. Eu começo no 1. Né? O predecessor do 1 não existe, mas a gente define como 0 aqui, só para determinar que a gente está iniciando o algoritmo. As distâncias a gente define, né, para todos eles, para todos os i's, como mais infinito, já que a gente está numa lógica de minimização. Então, aqui o efeito é como se não tivesse distância, né, uma distância muito grande. Quando houver, ele reduz, né, para o valor da distância de fato, né, para todo i que não foi rotulado. E o predecessor, para todo i que não foi rotulado, é o maior valor possível aqui fora da quantidade de vértices. Então, é um valor também que a gente está só setando. Né? Ele não vai servir para a gente nesse momento. Quando houver um predecessor imediato, a gente atualiza nesse P de i. Tá? Aí o passo 2 a gente entra de fato nas iterações. Que aí a gente já rotulou o vértice 1 e do vértice 1 a gente vai olhar os vértices adjacentes ao vértice 1. A gente computa as distâncias. Então, olha, a distância para o vértice 2 é essa continha. É a menor distância entre a distância que eu já tenha calculado por algum motivo. Como eu não calculei nenhuma para o D2, eu defini como mais infinito, né? Eu não calculei nenhuma. Eu mantenho essa, né, como registro e calculo um caminho alternativo, né? Que aqui é do 1 para o 2. Né? Então, do 1 para o 2, ele é o que eu tinha registrado antes, mais o custo daquela aresta que eu estou adicionando. Então, 0, que era a distância, né, da origem, 0. E eu somo o custo de adicionar aquele vértice 2, né, como rotulado, adicionar aquela aresta ou arco no caminho mínimo. Então, 0 mais 5. O do 3 ele é adjacente, 0 mais 4. Do 4 ele é adjacente, 0 mais 10. Então, existe uma ligação entre eles, entre 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. E para o 5 e para o 6 não existe. Então, se não existe, né, os dois aqui seria, na verdade, o mínimo entre mais infinito e mais infinito. Né? Então, para o 5 e para o 6 não existe conexão direta. Né? Não existe conexão direta entre 1 e esses caras, entre o 5 e o 6. Então, ao atualizar, então, olha, se eu deixei de ser mais infinito e atualizei, né, para um caminho entre esses caras que eu estou avaliando, aí eu atualizo. Então, a distância do 2 passa a ser 5, porque eu atualizei, e atualizo o predecessor imediato do 2 como o último vértice rotulado que eu defini. Né? E ficou faltando eu falar o último. O último é o último vértice rotulado, que é o 1. Tá? Eu rotulei o 1, aí estou travado no 1 e estou vendo qual que é o próximo. Aí estou avaliando entre o 2, o 3 e o 4. Então, o predecessor é o último rotulado, é o 1. Atualizei. O 3 deu uma distância de 4, efetiva agora. Então, o predecessor imediato do 3 vai ser o 1. E do 4 também.
deu valor 10, de distância 10. O antecessor imediato do 4 é 1. Aí, desses aqui, né? Na lógica de caminho mínimo, né, o escolhido vai ser sempre o késimo mais próximo. Então, o késimo mais próximo no problema de minimização é o menor. Então, é o que tem valor 4. Então, o 4 vai ser rotulado. Então, o 4 não, perdão. O custo, né, a distância valendo 4, mas o vértice é o 3. Então, o 3 vai sair da lista de não rotulados, vai sobrar o 2, 4, 5, 6. Vai entrar nas de rotulados o 1 e o 3. E o último rotulado é o 3. Como eu estou procurando a distância entre 1 e 6, o 6 ainda não foi rotulado. Aí eu continuo, eu repito o passo 2. Faço mais uma iteração do método. Passo 2. Agora eu estou rotulado no 3, né? No vértice 3. Aí do vértice 3 eu vou olhar quem está adjacente ao vértice 3. Aí tem o 2 tem? Vamos ver lá. Tem, mas ele vale 2. Aqui ele está pensando, na verdade, numa lógica dele orientado, né? Porque ele não computou aqui os valores anteriores, né? Ele está no 3. Ele poderia ter ido do 3 para o 2, somando 2 e dando 6 aqui, né? Mas, salvo engano, ele está considerando as setinhas aqui, tá? Depois eu vou revisar isso para vocês também. Mas ele considerou numa direção só. Por isso que ele não atualizou aqui. Então, ele só manteve o registro aqui, né? Porque para ele não teria caminho direto entre 2 e 3 e entre 3 e 4. Mas como a gente tem arestas, ele poderia ter, né? Na verdade, do 3 para o 4 não tem. Então, não teve mudança. Mas do 3 para o 2 teria. Então, poderia fazer, né? É isso daqui que eu estou dizendo. Ó. Deixa eu colocar para vocês. Como é aresta, a gente poderia dizer que eu teria um mínimo aqui, né, entre um caminho alternativo, que é o 5, tá? que já foi computado, e uma distância direta, né, entre o 1 e o 2, passando pelo 3. Aí passando pelo 3 seria o valor anterior, então 4 mais o peso ou custo do 3 para o 2, que seria 2. Eu não tenho certeza se ele omitiu aqui por ser já direto, mas o efeito prático seria esse. Então seria o mínimo entre 5 e 6 daria 5. Então 5 repete a lógica e é D2 valendo 5. E eu não atualizo nada, porque eu já computei isso antes, né? Então aqui ele pode ter omitido, mas para as continhas ficarem completas, como são arestas, a gente teria que computar porque vale num sentido e no outro, tá? Mas para o 4 não existe. Então, para o 4 seria o mínimo entre o 10 e mais infinito, porque não existe. Não existe caminho, não existe uma rota direta entre 3 e 4. Né? Entre 3 e 4 não existe. Aqui. Não existe isso. Então, ali daria no mesmo deixar como estava ou... Opa! Ou fazer isso que eu fiz, mas aqui já está mais enxuto. Ele provavelmente só reduziu isso, né? Porque seriam contas desnecessárias. Mas aí, para que conste que a gente computou, né? Porque isso é importante, para que conste que a gente computou uma rota alternativa, aí está constando aqui e 5 é melhor que 6 no problema de minimização.
E quando há melhora, aí ele apresenta para vocês, tá vendo? Então, ó, do 5 não tinha antes, mas do 3 para o 5 existe, que vale 5. Então, ele soma 4, que vem do último rotulado, né, o 4, com 5 da distância ao invés do 1 para o 5, que não existe, né? Do 1 para o 5 direto está aqui, que não existe, mais infinito. E de 1 para 5 passando por 3, que é o último rotulado. Então dá 9. Então, opa, agora existe uma distância possível por um caminho alternativo, que não é direto a 1 e 5, e o predecessor imediato é o 3. Então aqui eu tenho uma rota que é 1, 3, 5, né? Nessa lógica que a gente construiu. E para o D6 também não tem, fica mais infinito. Aí eu pego de todos em aberto, se o problema é de minimização, né? Eu pego o menor possível. Então é o menor em aberto entre 5, 10 e 9. Aí eu pego o 5. Então o 5 vai sair, o 5 não, perdão, o 2 vai sair da lista de não rotulados e vai para de rotulados. Entrou aqui. E o último rotulado é o 2. O nó 6 ainda não foi rotulado, a gente continua. Aí volta para o passo 2, iteração 3. Aí a gente vai avaliar. Olha, dos que estão em aberto, olha, tem o D4, né? Já com um caminho já calculado, né? Que era direto, valendo 10, e um possível passando por 2. Né? Então, passando por 2, eu consigo chegar no 4? Ele diz que sim. Então, é o 5 já calculado, mais 2 que conecta o 2 ao 4. Né? Então, é entre 10 e 7. Aqui ele apresentou porque aqui melhora. Né? Aí ele apresentou para vocês. Então, o mínimo entre 10 e 7 é 7. Então, do lado direito, eu tenho que atualizar. Né? Aí, para atualizar o predecessor de 4, o predecessor imediato de 4 é o 2. Atualizei. Aí, para o 5, né? A distância para o 5 era já registrada 9, e um caminho alternativo passando por 2 tem peso 2, né? Tem custo 2. Então, 5 mais 2, 7. Também melhora, diminuiu para 7. Aí o predecessor imediato a gente atualiza, que é o último rotulado, é o 2. Atualizou. Aí dos que tem computado eu vejo quem é o menor. Aí eu tenho 7 e 7. Então deu empate, escolhe qualquer um. A escolha é arbitrária, tanto faz. Ele escolheu o 5 aqui, tirou o 5 dos não rotulados e botou na de rotulados, e o último rotulado é o 5. O 6 ainda não foi, a gente continua. Passo 2, de novo, né? Aqui a iteração. Ali a iteração 4, né? 1, 2, 3, aqui a iteração 4. Aqui é 4. E aqui é 5. Então, já registrado 7, a gente só teria que ver lá se a gente não tem caminho alternativo passando pelo 5. Tem? Do 5 para 4. Teria. Né? Teria que somar 1 no que vem de 4. Né? Quanto que vem do 4? Do 4 vem 7. 7. Não, do 4 já é 7. Qual que é o valor possível? Passando por 5, voltando para o 4. Último rotulado, qual que é o valor do 5? Também é 7. Então seria 7 mais 1 aqui. Né? Então aqui seria o mínimo entre 7 e 7 mais 1. Dá 8. Então, para não ficar fazendo contas à toa, ele diminuiu aqui. Mas eu prefiro fazer, então colocaria, né? Ó, o mínimo entre o 7, que já foi calculado antes, né? Por uma rota que ele já calculou. Mas eu poderia também calcular pelo 5 que eu já estou, né? Pelo 5 que foi rotulado da última iteração, que também é 7.
Só que aí eu pego o valor de 7 registrado e somo uma unidade, que é o que conecta aqui, ó, o 5 e o 4. Então seria mais 1 aqui. Seria 7 mais 1 é 8, não altera nada, mas eu computei um caminho obsoleto, né, que a gente costuma pedir para vocês fazerem. Então continua 7, não altera nada, mas eu registrei que eu fiz a conta. Tá? Na lógica de algoritmo, isso não é muito comum porque o algoritmo omite essas contas à toa. Né? Mas para a parte em tabelas, vocês vão ver que a gente pede para que registre isso, tá? Para ver se vocês fizeram todas as continhas certinhas. Aí no 6 não existia caminho computado até o momento e a gente testa uma alternativa passando por 5. Passando por 5 é 7, mais o custo de 5 para 6, que é 2. Né? Então 7 mais 2, 9. Agora existe valor possível, é 9. Atualiza o predecessor imediato de 6 para 5 e escolhe o menor entre 9 e 7. É o 7. Dado que é o 7, o vértice rotulado é o 4 agora. Né? Então o 4 sai da lista de não rotulados e vai para a lista de rotulados e é o último rotulado. Ainda não achei o 6, continuo, volto para o passo 2. Né? Aqui é a quinta iteração. Aí na quinta iteração eu tenho que olhar o 4, que foi rotulado. Né? 4 para 6 também existe, seria 3 aqui. Então eu vou botar a continha para a gente não esquecer. Então do 6 eu teria o mínimo entre o 9, que já foi calculado, e uma possível rota alternativa passando pelo 4. Né? Passando pelo 4 é o valor já registrado do 4, 7, mais o que vai ser conectado ao 6, que eu vi lá que era 3. Né? Então 7 mais 3, 10. Então é pior. Então continuo com 9 e não mudo nada. Então D de 6 é 9. Só tem ele, eu vou escolher ele. Tiro ele da lista de não rotulados, ficou vazio. Entrou na de rotulados. O último rotulado é o 6. Então o 6 foi rotulado, agora foi rotulado. Aí eu paro. Né? Eu paro e eu recupero o caminho mínimo do vértice 6, olhando para os predecessores do 6. O predecessor de imediato do 6 é o 5. Aí eu pego P de 6 é 5. Aí eu tenho que voltar para o P de 5 para ir registrando isso. Eu volto para o P de 5. O P de 5 era 2. Ó. O último P de 5 atualizado era indo para 2. Aí eu tenho que ver agora o P de 2 para ver de onde que veio o 2. Veio do 1 direto. Então é 1, 2, 2, 5, 5, 6. Né? Ó, 1, 2, 2, 5, 5, 6. P de 6 igual a 5, P de 5 igual a 2, P de 2 igual a 1. Eu vou voltando, né? E para reescrever a sequência certinha da rota do caminho mínimo, eu começo de trás para frente. 1 para 2, 2 para 5 e 5 para 6. E com o valor de caminho mínimo 9, né? Custo ou tempo igual a 9. Né? Espera aí, volta. Na figura, encontre o caminho mínimo de R igual a 5 e S igual a 2. Aí aqui ele pede para vocês fazerem, né, com origem em 5, né, ó, R igual a 5, origem no 5, S igual a 2. Então, olha, encontre o caminho na figura utilizando o algoritmo de Dijkstra. Vai ser simplesinho, porque tem conexão direta aqui, né? Dá para fazer rapidinho. Aí ele continua, olha, se houver empate, escolhe-se aleatoriamente o próximo nodo a rotular e aqueles que forem preteridos serão escolhidos nas próximas iterações. Então deu um empate lá, que era o 7 e 7. Então escolhe qualquer um, tanto faz, escolhe um ou outro. Mas na iteração seguinte, se não houver um novo empate, quer dizer, um novo valor com 7, naquele caso, você vai tomar o outro na sequência. Então escolheu um, que você não escolheu, você vai escolher logo na sequência. Não pode deixar ele para trás. Tá? Não é assim que ele funciona. Isso é muito comum de vocês fazerem nas resoluções.
No exemplo 2, o empate entre os nodos 4 e 5, para a escolha do terceiro nó mais próximo, foi quebrado em favor do nó 5. Só que aí você fez o 5, aí depois que você rotular o 5, vai refazer as contas, e o próximo, invariavelmente, vai ser o 4, porque ele está numa lógica de empate. A não ser que haja um novo empate, né, de você ter um custo igual a 0, para atualizar o custo ser 0, para ser uma soma de 7 mais 0, que nem existe, né? Só se o teu grafo tiver com uma particularidade que eu nunca vi, assim, né? Você vai sair, rotulou o 5, o próximo vai ser o 4. Né? Aí ele continua, olha, por que ele falha na presença de custo negativo? Aí ele traz um exemplo. Na determinação de um caminho mínimo entre 5 e 2. Cadê? Então, 5 e 2. Né? Será que ele quis dizer... Ah, não. Aqui ele pediu para fazer na figura 9. Tá faltando aqui. Na figura 9, não é essa 8 não. Na figura 9, encontra o caminho mínimo entre R igual a 5. Aqui, ó. R igual a 5. Origem. E destino 2. Ele quer que o teste seja nesse aqui. Então, olha. O algoritmo aqui vai falhar. Tá? Aí ele vai explicar por quê. Vamos ver por quê. Na segunda iteração, o nó 4 seria rotulado e não mais avaliado com distância D4 igual a 5 e P4 igual a 6. Então, olha, o nó 4, vamos ver. Nó 4 aqui. Eu teria uma possibilidade direta de 5 para 4, valendo 5. 5 para 3 valendo 10, 5 para 6 valendo 4. Então, eu escolho o menor, o primeiro rotulado, né? O primeiro rotulado... Espera aí, por que não está indo? Aqui. O primeiro rotulado é o 5. O próximo, com custo menor, é o 6. Então, seria o 6 aqui. Aí eu olho para o próximo. O próximo seria os que eu tenho em aberto, 5 e 10, ou 4 mais 1 e 4 mais 5, que dá 9, para o vértice 1 e para o vértice 4. Então, eu tenho o caso de empate aqui entre ser 5, 6 e 4 e 5, 4 direto. Então, tanto faz, mas aí ele quis computar esse, ele escolheu esse aqui. 4 e 5. Que daria no mesmo, tá? Tanto faz. Só que aqui ele rotulou o vértice 4 e a partir do vértice 4 eu não teria como recalcular o caminho mínimo do vértice 4, que é o que a gente faz. A gente não recalcula o caminho mínimo. Computou, a gente segue para frente. Só que ele vai dizer para vocês que é fácil de perceber. Aí eu vou trocar de cor. Vou trocar para um azul, não pode porque é azul. Vou trocar para o preto. Não é difícil de perceber que, por conta do custo negativo, em algum momento eu posso chegar nesse caminho mínimo aqui de 5 para 4, batendo em 10 e diminuindo em 7, que aí dá 3. Né? Então, o caminho mínimo de 5 para 4, ele vai dar 3 por causa do arco negativo aqui. Só que da forma que a gente progride no algoritmo de Dexter, a gente nunca vai conseguir achar ele. Tá? Porque a gente não reavalia o caminho mínimo já rotulado. E ele vai mostrar para vocês que acaba sendo 3. Né? Ó. Entretanto, é fácil notar que o caminho ótimo o caminho ótimo até 4 é 5, 3, 4. Aí dá D4 igual a 3. Ó, 5, 3, 4. Que é 10 menos 7, que dá 3. Então, a gente acaba falhando nesse algoritmo quando acontece a presença de arcos com custo negativo. Tá? Então, não dá para usar ele nesses casos. Tá? Aí ele fala, o algoritmo de Bellman-Ford é desenhado para contornar essa falha. Através de quê? Da reavaliação a cada iteração de todos os nós, inclusive já rotulados, que a gente não faz isso
no de Dijkstra. O que o outro faz, ele contorna isso. Mas a gente não vai ver isso. Tá? Por limitações de tempo, ele não vai ser apresentado. Assim como o de Floyd, que ele fala, mas ele acaba apresentando na outra aula. Mas o de Floyd também contorna, tá? Porque ele vai reavaliando. Então, mas ele coloca isso que não vai ver, a gente vê o de Floyd, mas ele não tem cobrado há muitos anos isso em prova, mas a gente vai ver como que ele funciona. Aí como? Por conta da determinação dos caminhos mínimos entre todos os pares de vértices de uma rede. Aí ele diz para ler depois. Por que isso? Porque a gente vai atualizando os caminhos alternativos, iteração a iteração de todos os vértices. Então, é uma reavaliação, iteração a iteração no algoritmo de Floyd, que a gente vai ver. Né? E ele é O de N3, e é melhor que o algoritmo de Dijkstra, porque no pior caso, se eu tiver que refazer todas as contas, né, do algoritmo de Dijkstra, no pior caso ele é O de N4. Né? Eu tenho que refazer aquela tabela vezes N2. Então, é N2 vezes N2. Se eu tiver que fazer para cada novas origens. Né? Então, o algoritmo de Floyd ele serve de todos para todos. Então, todos os pares de vértices. O de Dijkstra é só de 1 para todos. Aí, se eu tiver que refazer isso tudo, eu refaço esse N2 N duas vezes, né? N quadrado vezes. Então, no pior caso, ele é O de N4. Então, é menos eficiente que fazer o algoritmo de Floyd uma única vez, que é O de N3. E, salvo engano, ele apresenta isso na outra aula, a gente conversa melhor. Tá bom? Então, era isso, né, para a aula 7. Espero que tenha ajudado vocês nesse processo. Também ficou como sugestão uma tutoria passada com a memória de cálculo do algoritmo de Dijkstra em tabela única, que é o que vocês costumam, é o que os alunos na média costumam gostar mais, tá? Então está sugerido para vocês, eu fiz passo a passo um exercício com os alunos de outros semestres, e ela tem rodado aí, parece ter funcionado de maneira eficiente com os outros alunos. Então, vou deixar como sugestão para vocês. Para quem tiver na plataforma, ela está nos vídeos de material complementar, eu acho, quase certeza. E se não, eu vou deixar como vídeo sugerido aqui, tá? Na sequência para vocês. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula, na aula 8. A gente vai dar continuidade na parte dos grafos. A gente vai ver continuação de caminho mínimo pelo algoritmo de Floyd. E aí a gente vai entrar também no conceito de árvores geradoras de peso mínimo. Aí eu vou dividir em duas também. Uma só para o algoritmo de Floyd, para a gente conversar um pouco. E outra só de conceitos de árvores com árvore geradora de peso mínimo. Até lá!